Velho Vamp, né? Você, como um dos grandes ídolos, não só da minha vida, né? Um dos meus grandes ídolos, né? Mas também como um dos grandes ídolos do Corinthians. Ontem esse assunto passou muito batido, porque a gente tinha que encerrar o programa. O Corinthians contratou o Hugo Souza, velho Vamp. Pagou à vista. Pagou lá, toma, pá! Pelo Hugo Souza. O Hugo Souza chorou na coletiva de imprensa, tá? Eu tô vendo aqui agora que ele chorou na coletiva de imprensa de hoje. Chegou até a comparar as duas torcidas, eu acho, Corinthians e Flamengo. Eu vou até pedir pro Kaique ver se ele acha isso, porque eu tô vendo aqui, parece que foi meio por alto, mas eu recebi uma postagem que ele teria dito, né? Quando perguntaram da diferença entre Flamengo e Corinthians. Duas coisas: a torcida que não tem comparação com nenhuma outra, e essa harmonia. No meu primeiro dia de treino aqui, foi a despedida do Antônio Oliveira. E aí vocês sabem como é o clima. Quando surgiu a chance de estar no Corinthians, eu estava no carro com 2 amigos. Foi um dia que só saiu notícia ruim do Corinthians, mas um dia normal. O meu amigo falou: tu já viu como tá o Corinthians? Quer ir pra lá mesmo? E eu falei que sim. Viam como caos, eu via como oportunidade. Quando cheguei, é inexplicável. Do portão pra fora, um caos. Notícia atrás de notícia. Do portão pra dentro, uma paz. Só quem trabalha no Corinthians sabe o que eu tô falando. E isso é único. Isso quando ele foi perguntado da diferença pro Flamengo, né? Velho Vamp, qual o tamanho dessa contratação pro Corinthians? E vale a gente deixar claro, né? O Hugo Souza acaba custando 7 milhões e meio de reais, mais ou menos, porque ainda teve 1,5 milhão pelos jogos que ele disputou contra o Flamengo, e por 50%, se eu não me engano, do passe. É uma baita contratação. Você acha um goleiro que tem tudo para se firmar nos próximos anos no Corinthians, ou é cedo para falar? Então, Tico, o Cássio vai embora pro Cruzeiro, o Carlos Miguel assume, não fica muito tempo, joga 8 ou 9 jogos, 10, sei lá, e vai pro North Florida, e ele chega e tá dando conta do recado, né? Quer dizer, eu tava vendo até a entrevista do El Gordon com o Mauro Betti aqui, né, na segunda-feira, o pessoal questionando: pô, mas agora o Hugo o goleiro que ele é, no Corinthians tá barato, e o Braz responde: não, naquele momento o valor dele é esse mesmo, por isso que nós ficamos com 40%, porque se ele for bem do Corinthians, e de repente o Corinthians faça uma venda lá no futuro, o Flamengo é ressarcido nesses 40%, né? Demorou, ainda tinha, se não me engano, tinha um prazo até o dia 30, né? Já quitou, ele agora pode trabalhar tranquilo, assinar um contrato, deve fazer um contrato novo com o Corinthians, mas ele de fato chegou e está indo muito bem no Corinthians. É um goleiro, né, que ele foi muito bem na base do Flamengo, né? Depois encontrou uma irregularidade gigantesca, ficou psicologicamente abalado e que afirma ser a volta por cima. Ele inclusive chorou aí na coletiva de imprensa. Agora, com relação, né, a essa comparação, quando ele foi perguntado, que ele diz: uma torcida que não tem igual. Isso aqui eu vi nas redes sociais. Quero até perguntar pro Kaique, ver se o Kaique recupera para confirmar isso pra gente, porque o que eu tô lendo aqui é duas coisas de diferença do Corinthians pro Flamengo: a harmonia, a paz, né, pelo que ele disse, e a torcida que não tem comparação com nenhuma outra. Foi o que disse o Hugo Souza. Tem tudo para ser um bom goleiro aí pro Corinthians, na opinião de vocês? E outra, Mauro, essa comparação com o Flamengo pode dar uma queimadinha no Hugo pela passagem, porque foi o clube onde ele foi revelado, o clube que levou ele para as categorias de base de seleção brasileira, e o Hugo Souza agora fazendo essas declarações aí, claro, agora que ele está no Corinthians. Ia falar o quê? Ia falar o contrário.
Eu acho relevante, do ponto de vista do Flamengo, o que diz o Hugo Souza, né? Vamos falar o português claro aqui. O Hugo Souza era o 4º goleiro do Flamengo. Jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque, naquele jogo da pandemia, que o Flamengo estava com vários jogadores vetados porque estavam infectados com o coronavírus. O Palmeiras insistiu que o jogo acontecesse ainda assim, o jogo aconteceu. O Richard Rios jogou pelo Flamengo esse jogo, ele era da base do Flamengo, empatou o jogo, o Flamengo tinha poucos titulares do time principal, o Hugo foi o goleiro que não tinha outro goleiro. E aí ele foi bem, aí começou a ter outras oportunidades, depois começou a falhar, perdeu espaço. Aí ele comete uma falha clamorosa na estreia do Rogério Ceni. Copa do Brasil, né? Isso, na Copa do Brasil. Porque nesse jogo aí do Palmeiras, era brasileiro, era o Domenech, que nem veio a São Paulo, também estava com o coronavírus, com a Covid. E aí, ele, no jogo que o Ceni estreia, o Flamengo está jogando até bem contra o São Paulo, e ele vai driblar o Brenner, o atacante, que está na Itália, né? E aí o Breno toma a bola dele, faz o gol, o Flamengo perde o jogo. Ali a eliminação do Flamengo se configurou, que já veio a São Paulo com a derrota, depois de fazer um bom jogo até, o São Paulo aqui, do Diniz, até deu a bola para o Flamengo, foi um jogo que eu me lembro que foi raro o jogo que o Diniz não quis a posse de bola, porque ele não faz isso umas vezes, né? De alternar a forma de jogar, né? Não que ele não queira mais a bola, mas enfim. E o São Paulo se deu bem e se classificou. E aí já ficou a marca, a torcida falou, pô, o cara afundou o time. Aí beleza e tal, passou um tempo, ele saiu do time e tal, aí depois lá na frente vem o Paulo Souza. Entrou o Renato, tudo, depois do Renato veio o Paulo Souza, já em 2022. Paulo Souza se encantou com ele e o preparador de goleiros. Goleiro alto, jovem ainda, 20 e poucos anos, né? Muita envergadura, grandão, né? Pô, deram chance a ele. Ele jogou muitas partidas. Gente, o Hugo no Flamengo foi um fracasso retumbante. Teve um Fla-Flu que ele fechou o gol, só até emocionado que ele fechou o gol, foi 2-1 Flamengo. O Fluminense amassou o Flamengo, ele fechou o gol, foi o único grande jogo que ele fez com o Paulo Souza. E o Paulo Souza insistia nele, o que foi até ruim para ele, porque ele já estava exposto. Ele não tinha clima nenhum no Flamengo, ele foi para o Chaves em Portugal. No Chaves, ele não chamou a atenção do Benfica, do Porto, do Sporting, do Braga, do Vitória de Setúbal, do Belenenses, do Boa Vista, do Vitória de Guimarães. Veja que eu estou falando dos grandes até os médios e os menores, né? O Famalicão, ninguém quis contratar. Ele não tinha mercado, ele não abriu mercado em Portugal jogando pelo Chaves. Voltou ao Brasil, estava lá encostado no Flamengo. O salário dele não era tão baixo, porque quando ele se destacou, o Flamengo deu um aumento para ele e tal, fizeram um novo contrato. Então você tinha um goleiro encostado, que se põe para jogar, a torcida ia pegar no pé, né? E como o do Corinthians também pega no pé, se você for procurar jogadores que falharam também no passado, nenhuma torcida alivia jogador que vai mal. Se ele começar a falhar no Flamengo como falhou no Corinthians, como falhou no Flamengo, também amanhã vão vaiá-lo. Tudo que vai falar aí vai mudar. Então sai da boca para fora. Então o Flamengo tinha que cedê-lo. O Corinthians desesperado por um goleiro, porque conseguiu perder o Cássio e o Carlos Miguel por incompetência, né? Não foi nem dessa gestão, foi mais da outra, né? Que fez uma redução da multa e aí o jogador saiu por um preço módico para um time inglês, no caso do Nottingham Forest. Reduziu a multa do atleta e aumentou a multa do treinador. 50 milhões foi para 4, né? O Carlos Miguel, quando barrou o Cássio, ele foi embora. Quer dizer, os erros do Corinthians fizeram buscar. Quando o Hugo conta essa história, que o amigo fala, pô, você vai pro Corinthians, cara, ele não estava jogando no Flamengo, não ia jogar. O Corinthians foi ótimo para ele, foi uma oportunidade. E ele é bom pro Corinthians, porque ele está indo bem. Ele está conseguindo se recuperar, tem sido um goleiro melhor, ter sido o goleiro mais confiável. Então a vida segue. Pode dar dinheiro pro Flamengo, né? De repente o Corinthians vai e compra os outros 40%. Exato, ou um clube queira contratar e tal. Então, assim, eu acho até que o Flamengo poderia ter colocado um preço um pouco maior e ter negociado. Mas o valor de mercado era mais ou menos esse, não ia ser muito diferente disso. Ninguém se habilitou a contratá-lo. Então, a valorização dele é no Corinthians. Então, tá tudo certo. A única coisa que é bizarra nisso tudo foi essa demora para resolver. Por que não pagaram logo? Eu nunca vi isso, você ficar discutindo quem está certo. Quem está certo é quem quer receber e quem não paga que está errado. Pagou, acabou a história. Que o fiador, o garantidor, não pagou o Mateuzinho até hoje. Até hoje não pagou o Mateuzinho, só vai receber no ano que vem via Brax e vai custar muito mais caro para o Corinthians, que isso é um ponto que o torcedor do Corinthians não se liga. O Mateuzinho vai custar um valor. Ele vai custar 8 milhões. Ele pode chegar, essa parcela que está devendo, pode chegar a 20 pelas estimativas do Flamengo com multa e juros. Porque são meses devendo. É a Brax, que no ano que vem tem mais um repasse ao Corinthians, vai repassar direto ao Flamengo. Então o Mateuzinho, que já foi caro, 4 milhões de euros mais ou menos, né? Por acho que 60%.
vai ficar mais caro ainda. E é por isso que o Corinthians vive no buraco financeiro, porque a gestão é muito ruim. Então, o Corinthians não conseguiu 800 mil euros, gente. Um clube que faturou quase 1 bi ano passado. Então, não tem dinheiro, teoricamente, né, pelas informações. Continua com contas bloqueadas, porque tem alguns empresários que conseguiram esse bloqueio na justiça. E encontrou o patrocinador master atual e mais um banco que emprestaram a grana para o Corinthians pagar o Hugo. Está liquidado, o assunto já morreu agora, e eles ampliaram o espaço que tinham como patrocinadores do Corinthians. Então, o patrocinador master aumentou um pouco mais o seu espaço, né, de uma outra maneira, o banco emprestou ao Corinthians, e então surgiram essas duas alternativas para pagar o Hugo. A versão de que não tinha dinheiro em caixa parece que é verdadeira, por essa, digamos assim, enrolação até encerrar a conversa. É um jogador que chega, fez realmente um desabafo, até porque o Hugo Souza falou que nem ele sabia o que seria do futuro dele, né? Nem ele sabia o que seria do futuro dele, porque ele estava num clube de Portugal. Qual é o nome do clube, Mauro? Chaves. Ele estava no Chaves de Portugal, um clube pequeno, que foi rebaixado quando ele lá estava, e ele falou que ele não sabia o que ia acontecer da carreira dele. De repente, tem isso, né, gente? Tem as coisas que são destino, porque o Carlos Miguel teve que ir embora, o Cássio teve que ir embora, né? Foi embora do jeito que foi, depois o Carlos Miguel saiu, e aí surgiu essa chance aí pro Hugo Souza no Corinthians. Ô, Vamp, você acha que vale o investimento? Você acha que vale o valor que ele custou para o Corinthians? E outra, ele faz essas declarações, disse que hoje está muito feliz no Corinthians. Como que o torcedor do Corinthians vê o Hugo Souza hoje, Vamp? Vê ele como um goleiro que chegou, tá dando certo, tá salvou o Corinthians várias oportunidades aí, né? Você vê aquele jogo da Copa do Brasil que tira o Red Bull Bragantino, que ele pega os pênaltis, né? Tem tudo. Então, a nível do preço era aquilo naquele momento, né? Demorou para pagar, mas pagou. E agora ele seguir. Ele é bem quisto, né? É elogiado por tudo que ele tá pegando bem mesmo no Corinthians. Você pega o Corinthians, ele, Garro, né? A chegada do Will Roberto melhorou pra caramba, o Depay tá melhorando. São assim os caras que são mais elogiados. O Hugo Souza, ele também começou muito bem no Flamengo, nas categorias de base, depois teve ali uma certa queda de rendimento e aí o psicológico dele ficou muito abalado. Isso parece, pelo menos, né, Mauro? Parece que o Hugo Souza hoje está bem mais maduro. Ele parece mais focado, ele chegou a ter problemas no Flamengo com relação a comportamento fora de campo, chegou a ter um deslumbramento. Hoje parece que ele está um pouquinho mais focado, né? Aí ele queria o quê? Que a torcida do Flamengo ficasse batendo palma para ele, né? Ele jogando mal, você acabou de falar e tal. Que legal, que ótimo. É só ele repetir no Corinthians o que ele fazia no Flamengo para ver a reação da torcida do Corinthians. Ele joga em time grande, cara. Time grande você tem que estar ali, jogando bem. É assim que funciona. Se ele aprendeu a lição, ele vai fazer o máximo que ele puder. Se ele não fez naquela época o máximo, então... Essa situação é essa. Aliás, eu acho que se fala muito desse goleiro. Parece até que estamos falando do goleiro extraordinário. Aliás, contra o Flamengo, contra o Corinthians mesmo. Contra o Flamengo, ele falhou lá no gol que decidiu a classificação na Copa do Brasil. Gol do Alexandre. Ele errou. Né? Aí fez umas 2, 3 boas, mas errou no gol. Não errou? Então é isso. É o Hugo Souza. Gente, é um goleiro que está tentando se recuperar na carreira, é jovem, tomara que ele faça mais sucesso, que ele consiga se recuperar. Mas não estamos falando do Everton, não estamos falando do Alisson, não estamos falando do goleiro da seleção. Estamos falando de um jovem que está tentando recuperar a carreira e que está aí jogando no Corinthians com seus acertos e erros e tudo, e que no outro clube ele fracassou. Quer um exemplo? O Renato Abreu, quando saiu do Corinthians, ninguém ligou, lembra? Renato Abreu. No Flamengo ele virou o Urubu Rei, fez um monte de gols e tal. Uma época de vacas magras do Flamengo, ele era um jogador que se destacava. Isso acontece no futebol. Um jogador que um grande não quer, mas que no outro ele consegue encontrar ali. É assim a vida. Mauro, hoje acontece o contrário com relação ao Hugo, né? O sentido inverso. A gente